Você sabia que existe uma ilha com uma história tão fascinante e trágica que parece tirada de um filme? É a história de Street Kilda. Imagine um lugar no limite do mundo. Um arquipélago remoto, isolado no Atlântico Norte, onde a vida é uma batalha constante contra a natureza selvagem. Penhascos que despencam no oceano, ventos que cortam a pele e a névoa que esconde casas de pedra. Este não é um cenário de filme. É a história de Street Kilda, um lugar que foi lá para uma comunidade por mais de 2000 anos, mas que hoje é um fantasma de si mesmo. Por milênios, uma comunidade notável e resiliente viveu aqui, moldada por um ambiente implacável. Eles não tinham eletricidade, água encanada ou contato regular com o continente. Suas histórias ecoavam no vento. Suas vidas eram uma sinfonia de cooperação e subsistência. Mas a chegada gradual do mundo moderno mudaria tudo, levando a uma das evacuações mais comoventes da história. O que aconteceu com o povo de Street Kilda? E por que eles decidiram de forma unânime abandonar sua casa para sempre? Prepare-se para mergulhar na história de um povo que escolheu deixar para trás sua casa e sua identidade para sobreviver. Street Kilda não é apenas uma ilha, é um arquipélago composto por várias ilhotas, sendo Irta a maior e onde a vida comunitária se concentrava. Para os seus habitantes, a vida era uma obra-prima de autossuficiência e adaptação. Eles viviam da agricultura, da criação de ovelhas e, mais notavelmente, da caça de aves marinhas, que era o coração da sua economia. Eles coletavam ovos e penas nas encostas mais perigosas. A carne era secada e armazenada. A gordura servia de combustível para as lâmpadas e as penas eram trocadas com visitantes ocasionais. Para os Street Kildans, a cooperação não era uma escolha, mas a única forma de sobrevivência. As crianças aprendiam a escalar penhascos desde cedo, uma habilidade vital transmitida de geração em geração. Eles desenvolviam técnicas de escalada com cordas de lã e casca de árvore, pendurando-se nos penhascos para coletar os ovos de gansos e gaivotas, que eram sua principal fonte de alimento. Você consegue imaginar a coragem e o senso de comunidade necessários para viver assim? Deixe seu comentário e compartilhe a sua opinião sobre o que você acha mais fascinante nessa cultura única. A vida diária na ilha seguia um ritmo constante de trabalho e união. Os homens subiam as encostas dos penhascos íngremes em busca de ovos e carne, arriscando suas vidas diariamente para o sustento da comunidade. As mulheres cuidavam das ovelhas e das modestas plantações de cevada e aveia, enquanto as crianças ajudavam em tarefas pequenas. A comunidade vivia de acordo com as estações, celebrando a chegada das aves marinhas e o fim da colheita. Era uma vida dura, mas eles tinham um profundo respeito uns pelos outros e pela natureza que os cercava. A ilha também era um paraíso para a vida selvagem, com o maior rebanho de ovelhas Suai da Grã-Bretanha e uma colônia de papagaios do mar. A distância de Street Kilda do continente, cerca de 64 quilômetros a oeste das Ilhas Hébridas Exteriores, significava que o contato era raro para se comunicar. Eles usavam um método engenhoso, a maillot. Eles colocavam mensagens em garrafas ou pedaços de madeira e as jogavam no mar, na esperança de que a corrente as levasse para a Escócia. Era uma comunicação cheia de incerteza, mas um testemunho da sua engenhosidade. Apesar da sua resiliência, a vida era uma batalha constante. As condições sanitárias eram precárias e doenças comuns no continente, como o tétano infantil, tornavam-se devastadoras. Muitas crianças não sobreviviam aos primeiros anos de vida. A falta de recursos básicos e a chegada de novas doenças trazidas por navios de turismo e militares, no século XIX, causaram estragos na população. Um dos maiores desafios era a falta de atendimento médico adequado. Uma simples infecção poderia ser fatal. Além disso, as construções de pedra chamadas cleits, que podem ser vistas até hoje, serviam não apenas como abrigos, mas também como depósitos de alimentos e materiais, mostrando a inteligência do povo na gestão de recursos em um ambiente tão hostil. O que você faria se morasse em uma ilha tão isolada? Deixe sua resposta nos comentários. A cultura da ilha era rica em folclore e canções, transmitidas oralmente de uma geração para outra. Os habitantes falavam uma variante do gaélico escocês e mantinham tradições próprias. A religião, que chegou à ilha no século XVIII, tornou-se um pilar da comunidade, com a figura do pastor sendo uma das mais importantes. No entanto, o isolamento criou uma vulnerabilidade. Qualquer mudança externa teria um impacto desproporcional na sua frágil sociedade. A virada do século XX marcou uma mudança irreversível. O turismo trouxe curiosidade, mas também as sementes do colapso. Navios de cruzeiro começaram a visitar a ilha, trazendo turistas que viam os Street Kildans como uma atração exótica. Isso trouxe dinheiro e mercadorias, mas também a dependência de suprimentos externos. As histórias sobre uma vida mais fácil e as oportunidades no continente atraíram os mais jovens e capazes, que aos poucos foram abandonando a ilha. A Primeira Guerra Mundial intensificou o contato com o mundo externo,
com a presença de uma base naval. Pela primeira vez, os habitantes tiveram acesso a suprimentos regulares e correio. Para eles, que antes viviam no ritmo das estações, a chegada de suprimentos de forma regular foi uma mudança drástica. Quando a guerra acabou e o serviço militar foi retirado, o sentimento de isolamento se intensificou, e a sensação de que não podiam mais sobreviver sozinhos se tornou avassaladora. O declínio populacional se acelerou, com a comunidade diminuindo de forma alarmante a cada ano. A perda de vidas por doenças e acidentes em penhascos, combinada com a imigração, deixou a comunidade em um estado de crise insustentável. Em 1928, um pastor da ilha escreveu um apelo desesperado para o governo escocês, descrevendo a situação crítica. A população havia diminuído para apenas 36 pessoas, e a maioria era de idosos. A força de trabalho necessária para manter a ilha viva simplesmente não existia mais. Os anos 1920 foram particularmente difíceis. A população envelheceu e a força de trabalho diminuiu. Vários invernos rigorosos e a falta de colheitas levaram a uma escassez de alimentos. A luta pela sobrevivência se tornou insustentável. O ponto de ruptura final chegou em 1930, após a morte de uma jovem por apendicite, que poderia ter sido tratada no continente. A esperança se esgotou. A comunidade, reduzida a apenas 36 pessoas, tomou a decisão mais difícil de suas vidas. Eles assinaram uma petição ao governo escocês, pedindo para serem evacuados. A maioria queria sair junta para encontrar um futuro melhor, para não se separarem após a vida na ilha. Em 29 de agosto de 1930, a história de Street Kilda chegou a um fim comovente. Os 36 habitantes restantes embarcaram no navio HMS Arebel. Antes de partirem, deixaram para trás um prato de aveia e uma Bíblia aberta em cada casa, um gesto simbólico de respeito por sua herança e uma despedida silenciosa do único lar que conheceram. Eles deixaram a ilha para sempre, sem olhar para trás. Hoje, Street Kilda é um patrimônio mundial da Unesco, não pela sua beleza natural, mas pela sua importância histórica e cultural. As ruínas da vila permanecem como uma homenagem silenciosa ao povo que viveu e prosperou contra todas as probabilidades. A ilha não está totalmente vazia. Há um pequeno grupo de trabalhadores de conservação e militares, mantendo a ilha e protegendo sua vida selvagem. Mas a vida comunitária é a alma do St. Kilda se foi para sempre. A história de Street Kilda é um lembrete poderoso de como a civilização moderna, com suas facilidades e promessas, pode erodir tradições e modos de vida ancestrais. As casas vazias e as histórias ecoando no vento nos lembram da força do espírito humano e do sacrifício que se faz para seguir em frente. Se você chegou até aqui, é porque adora histórias fascinantes como essa. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscrever para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse com seus amigos. Se você gostou, eles também vão gostar. Qual outra história misteriosa de um lugar abandonado você gostaria de ver? Responda nos comentários.